Olá, bom dia, crianças, tudo bem? Ou boa tarde, não sei que hora que vocês estão assistindo, né? Hoje a gente vai começar com a nossa aula de língua portuguesa, tá? A gente vai entrar um pouquinho em gramática, com os adjetivos e com as opções adjetivas, tá? Então, hoje é bem tranquilo, porque vocês já sabem um pouco o que é adjetivos. A gente já trabalhou na sala de aula, vocês já trabalharam com a Bia o ano passado. Então, a gente vai retomar um pouquinho o que é e trabalhar alguns adjetivos. Tranquilo? Então, vamos lá. Dúvida e não me procurou? Presta atenção na correção. Quem fez o certo já faz certinho, tá bom? Vamos lá. Correção das atividades. Começa na página 166. Então, tinha a primeira questão, que era para discussão. Como a gente não está em um momento de discussão, a gente deixa para depois. 2. Responda as seguintes perguntas sobre o 48º Concurso Internacional de Redação de Cartas. A. Quem está promovendo o concurso? Então, quem está promovendo é a União Postal Universal. Onde estava sediada essa instituição? Na cidade de Berna, na Suíça. Quem cuidará do concurso no Brasil? Então, está lá bem no comecinho, organizado pelos Correios. Então, no Brasil, o concurso está a cargo dos Correios, sob responsabilidade dos Correios. D. Em quantas fases o concurso está organizado? Então, em 4 fases. E. Quais são as fases do concurso? Então, fase escolar, estadual, nacional e internacional. F. Ligue as informações que se completam. Então, a fase escolar tem 2 redações, a estadual 3 primeiras redações e a nacional 1 redação. 3. Qual é o objetivo do concurso? Então, estava lá, objetivo. Então, o regulamento, estava lá o texto, e ele tem seções. Uma dessas seções era o objetivo. O objetivo do concurso é incentivar as crianças e adolescentes a expressar a criatividade e a melhorar os conhecimentos linguísticos. 4. Qual é o tema do concurso? O tema do concurso é escrever sobre o seu herói. Então, tinha uma sessão só para falar tema. Então, o número 4 lá era tema. Escrever sobre o seu herói. 5. Encontre no texto as informações a seguir. A quem o concurso se destina? Então, o concurso se destina às crianças e adolescentes de escolas públicas e privadas do Brasil. Qual é a idade limite para participar do concurso? Essas informações estavam na parte de participação. São 15 anos, 11 meses e 29 dias. Que tipo de texto a redação deve apresentar? A redação deve apresentar um texto argumentativo, recente e inédito. Quais elementos a carta deve apresentar para estar alinhada ao padrão internacional? Deve apresentar data, saudação, fórmulas de cortesia e assinatura. Em qual idioma a carta deve ser escrita? Em língua portuguesa. Qual o número máximo de palavras permitido na carta? 900. Tá? O que significa a expressão de próprio punho? Significa que a carta deve ser escrita à mão, tá? Em uma folha, usando uma caneta. Qual característica a carta não deve apresentar e por quê? A carta não pode conter referências ao Brasil como país de origem do texto. Essa foi a maneira encontrada para assegurar que os jurados serão imparciais no julgamento das redações. Em frases, os sinônimos são usados para evitar repetições. Então, sinônimos são 2 palavras que são diferentes, mas que têm o mesmo significado. Procure no texto um sinônimo para a palavra redação. Então, na seção 3, o título era Conteúdo e apresentação das composições. Então, que seria conteúdo e apresentação das redações. Então, eles usaram o sinônimo composição para substituir a palavra redação. Agora, escreva uma frase usando o sinônimo encontrado na atividade anterior. Então, a gente teria que escrever uma frase usando a palavra composição que substituiria a palavra redação. Então, não deve haver mais que 900 palavras na composição. Então, eu substituí redação por composição, tá?
Então, o texto de regulamento, ele tem vários passos. E esses passos são divididos. Nesse texto que a gente viu, tem a apresentação, que explica o que é o concurso, o objetivo, que explica o objetivo do concurso, participação, que explica quais os critérios para participar. Depois, conteúdo e apresentação das composições, o que deve ter na carta, como deve ser escrita, se não pode ter alguma coisa, se deve ser escrita com caneta, que cor, pode ser escrita com caneta rosa? Não pode, porque está escrita preta ou azul. Então, e depois finaliza com o tema, tá? Então, como eu disse na aula anterior, o regulamento é uma série de regras para que uma atividade seja feita da forma correta. Tá? Então, a atividade aqui é escrever a carta. E aí tem todas essas regras para que a carta tenha um padrão correto para ser julgada. Beleza? Se não tiver não cumprir uma dessas regras, não vai ser julgado, não vai participar do concurso. Agora, a aula de língua portuguesa. Isso está na página 175 até a 179. Então, a gente vai trabalhar, além dos adjetivos normais, a gente vai trabalhar os adjetivos pátrios também. Então, tem um texto na 179, que é um poeminha chamado A Casa Sonolenta. Então, a Casa Sonolenta. Era uma vez uma casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Nessa casa tinha uma cama aconchegante, onde todos viviam dormindo. Nessa cama tinha uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Então, esse texto continua prosseguindo, tá? Vai mostrando outras partes da casa. Mas todos viviam dormindo. Vamos observar essa expressão que está sendo usada para caracterizar a casa. Então, casa é um substantivo comum. A gente escreve com letra minúscula. Casa pode ser de qualquer um, em qualquer lugar vai ser escrito casa, dessa forma. Por isso é um substantivo comum, tá? Não é uma casa específica. Mas essa casa, nesse texto, ela tem uma característica. E a característica da casa é que é uma casa sonolenta. Então, sonolenta é característica da casa. Sonolenta é característica do substantivo. Quando a gente tem uma característica para um substantivo, a gente chama essa característica de adjetivo. É sobre o substantivo, tá? Então, o adjetivo é sobre o substantivo que está referente na frase. Por exemplo, essa casa sonolenta, tá? Regras da língua, então. Os adjetivos são palavras que caracterizam os substantivos. Tá? Então, podem ter uma forma de feminino, no masculino, no singular ou no plural, de acordo com o substantivo que acompanha. Então, ele tem que ter uma concordância. Se o substantivo está no feminino, o adjetivo vai estar no feminino. Por exemplo, a menina é bonita. Bonita é um adjetivo que está concordando com o substantivo menina, tá? Está caracterizando a menina. Então, eu poderia escrever a menina é bonito? Não. O substantivo está no feminino e o adjetivo está no masculino. Nem combina na hora que a gente fala. Então, os adjetivos concordam com o substantivo no feminino e no masculino, ou no singular e no plural. Então, em gênero ou em número, tá? Então, vamos observar. Conto antigo, não dá para ser conto antiga, tá? Concorda? Então, conto antigo, história antiga, menino alegre, menina alegre. Alguns adjetivos não têm essa troca, igual alegre é um adjetivo que dá para ser usado tanto no feminino quanto no masculino. Mas
Os meninos estão alegres. Não dá para falar, os meninos estão alegres, tá? Alegre tem que concordar no singular ou no plural. Então, continuando, você sabia? Os adjetivos podem indicar tanto características boas quanto características negativas. Então, veja: criança feliz, criança infeliz, notícia alegre, notícia triste. Triste e infeliz, apesar de serem negativos, ainda estão caracterizando tanto criança quanto notícia. Então, adjetivo é uma palavra que caracteriza um substantivo. Pode estar do ladinho na frase ou pode estar separado. Por exemplo, o carro do meu pai é antigo. Substantivo é o carro. E antigo caracteriza o carro. Então, antigo é referente ao substantivo carro. Então, o adjetivo antigo, tá bom? As meninas estão felizes. Então, felizes está caracterizando as meninas. Hoje, as notícias do jornal estão devastadoras. Então, devastadoras está concordando com notícias, em plural, e está caracterizando notícias. Então, o adjetivo está caracterizando o substantivo notícias. Continuando, a gente tem também, além desses adjetivos que a gente viu, os adjetivos pátrios. Então, pátrios vem de pátria. As palavras que indicam, então, lugar de origem são chamadas de adjetivos pátrios. Por exemplo, do México, mexicano, de Alagoas, alagoano, de Minas, mineiro. Então, João é brasileiro. Então, brasileiro é uma característica de João. É um adjetivo pátrio de João, tá bom? Já o grupo de palavras que indicam característica de um substantivo, equivalendo a um adjetivo, é chamado locução adjetiva. Então, o que significa isso? Mesmo que eu tenha duas palavras que caracterizam um substantivo, essas duas palavras a gente chama de locução adjetiva. Locução é sempre quando a gente tem mais de uma palavra, tá? Então, luz do sol. Então, da onde é essa luz? Do sol. A luz foi caracterizada pelo do sol. E a gente pode trocar por luz solar. Então, do sol é uma locução adjetiva, que a gente pode substituir pelo adjetivo solar. Dia de sol. De sol é uma locução adjetiva, que pode ser trocado por ensolarado. Música do povo. Do povo é uma locução adjetiva que pode ser trocado por popular. Música popular. Peixe do mar. A gente pode trocar com peixe marítimo. Amor de mãe. Amor materno. Então, tudo isso que está em negrito representa adjetivos. Quando tem duas palavras, a gente chama de locução adjetiva. E quando tem só uma palavra, a gente chama de adjetivo. Se estiver caracterizando o substantivo, lógico, tá? Agora, vocês têm algumas atividades que estão entre essas regras da língua. Então, desde a página 175 até a página 178. Qualquer dúvida podem perguntar, não tenham vergonha, tá bom? Beijinhos, até mais.